Boa noite a todos os amigos e amigas que estão na sala, aquelas pessoas que nos assistem através dos 7 canais do Facebook que estão retransmitindo essa palestra, né? O canal do Facebook da USE, do Centro Espírita do Calvário ao Céu, do CAEMAS de Pitangueiras, do Centro Assistencial Espírita Rafael Latorre, do Mosaico da Fé, da Mocidade Espírita de Bebedouro, enfim, alguns companheiros estão aqui na sala e outros, a maioria, assistindo pelo Facebook. É uma grande alegria nos reunirmos mais uma vez, né, no domingo, às 19 horas, para um estudo doutrinário, para uma palestra, nesse momento em que estamos tendo tantas oportunidades de aprender coisas novas, né? Com a situação que se apresenta aí para toda a sociedade, estamos nos adaptando, porque assim deve fazer os seguidores do Cristo, né? Nem ele, nem os grandes homens e mulheres da humanidade tiveram condições especiais, sequer normais, e trabalharam e muito. E nós devemos seguir esse caminho. Já já nós vamos apresentar e passar a palavra para o Pascoal Bovino, nosso amigo, irmão da cidade de Ribeirão Preto. Antes, vamos lembrar que é bom que todos deixem os seus microfones e câmeras desligados para que não pese tanto na transmissão, né? Então, daqui um pouco eu vou também deixar meu microfone e câmera desligado para que o Pascoal possa falar. Gostaríamos de agradecer a participação, né, de todos, a divulgação na live musical que aconteceu na última quarta-feira com o Fernando Arrobas Martins, da cidade de Jaboticabal, e com o Moacir Camargo, de São Paulo, e foi um sucesso, né? Tivemos um público maravilhoso, tivemos doações que ultrapassaram a casa dos R$ 8.000, e essas doações para auxiliar, né, justamente na manutenção de casas espíritas menores que não têm corpo de associados, né? Então essas casas pediram ajuda e a USE então se prontificou a fazer essa live, e foi um sucesso, principalmente de boas energias, né, de um encontro fantástico aí, e também a arrecadação que vai ajudar muito as casas espíritas. Hoje nós vamos encerrar, né, as lives do mês de agosto, mas setembro temos, vocês, quem chegou mais cedo aí na sala, o Vitor Gomes, que é o responsável técnico aí, estava nos mostrando tanto a conta para quem ainda quer contribuir com a live musical, né? Até hoje ainda dá para contribuir, fazer transferência, e também as 4 palestras do mês de setembro, né? Que no final a gente vai lembrar quais são. Bom, nós vamos fazer a nossa prece, apresentar o nosso orador, para que a gente possa, então, ter a palestra da noite. Lembrando a todos que deixem seus microfones e câmeras desligados, para não pesar tanto na transmissão. Se você estiver se vendo aí na tela, provavelmente sua câmera está ligada e o microfone também tem que estar desligado aí. Vamos orar e, em seguida, passar a palavra para o Pascoal. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão, modelo e guia. Quantas oportunidades a doutrina espírita nos oferece através deste movimento dinâmico, das casas espíritas, dos órgãos de unificação. Quantos amigos e amigas fazemos pelo caminho a todo instante, nos encontros presenciais e agora mesmo à distância. Permita, Jesus, que a noite seja de aprendizado para todos nós. Aqueles que estarão na sala do Google Meet, aqueles que estarão no Facebook, aqueles que assistirão à palestra no transcorrer da semana, que possam aurir o máximo de informações na sua transformação. Dessa maneira, muito agradecidos, nós iniciamos a atividade doutrinária desta noite. Olha o Pascoal ali. Pascoal apareceu na tela.
Gente, o Pascoal Bovino, ele é um companheiro já de longa data, né? Pascoal, nós nos conhecemos há mais de década aí. E atualmente ele está na presidência da USE Regional Ribeirão Preto, que congrega casas espíritas de 8 intermunicipais: Barretos, Bebedouro, Jabuticabal, Matão, Araraquara, São Carlos, Alta Mogiana e Ribeirão Preto, né, que é onde ele reside. E ele é também vice-presidente da USE estadual. Trabalha muito, né? Vocês têm visto nós divulgarmos aí diariamente, de segunda a sábado, palestras organizadas pela USE Regional Ribeirão Preto, e é o Pascoal que está organizando essas palestras, convidando pessoas para falar, né, para toda a região de Ribeirão Preto. Mas é hoje ele que tem que falar conosco. Pascoal, seja bem-vindo, a palavra é sua, ele vai nos falar sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Lembrando a todos que deixem suas câmeras desligadas, né, para não pesar tanto na transmissão aí. Seja bem-vindo, a palavra é sua, Pascoal. Muito obrigado, Edmir, nosso irmão, nosso parceiro. Boa noite a todas as irmãs, a todos os irmãos que estão aqui conosco esta noite para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos do Espiritismo e do cristianismo. Com grande satisfação, aceitei o convite da USE Intermunicipal de Bebedouro, e a minha saudação fraterna a todos os irmãos, um abraço fraterno. Muitos daí eu conheço e faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas recebam as nossas melhores vibrações. E estamos aqui hoje para refletir sobre um tema que eu considero fundamental e importante. Allan Kardec, no 4º livro da Codificação, inicia este livro com algumas indagações que todos nós fazemos diariamente. Por que aquele indivíduo que é meu vizinho é uma pessoa de má índole e tudo que ele faz dá certo? E eu, que sou uma pessoa de boa índole, que ajuda os outros e tudo que eu faço dá errado? Por que uma criança aparentemente inocente sofre tanto e outras não sofrem nada? Por que temos agora, nesse momento em que uma epidemia graça no nosso planeta, atingindo as mais diversas pessoas, por que uns estão passando fome e outros estão com sobra de alimentos e não colaboram uns com os outros? Que tipo de justiça é essa que estabelece que uns sofrem mais que os outros? Essa é a nossa visão como encarnados, e Kardec coloca isso como um questionamento importante e fundamental. E todos nós nos questionamos. Basta assistir o noticiário da televisão que ficamos impressionadíssimos com as diversas situações negativas que muitas pessoas passam, de sofrimento, de desespero, e que ninguém ajuda, ninguém faz nada, cobra-se das autoridades constituídas que ajudem as pessoas. Essa ajuda costuma vir tardiamente, quando vem. Por que há tanta injustiça nesse nosso mundo?
Muitos deixam de acreditar no Pai, como nos ensinou Jesus, em Deus, nosso Criador, inteligência suprema. Peço desculpas, minha cachorrinha está participando aqui da live. Por que nós enfrentamos essas grandes dificuldades no nosso ponto de vista? E por que Deus, se ele existe efetivamente, deixa tudo isso acontecer? Kardec, nesse livro, que eu considero fundamental e importante, que é o 4º livro da codificação, intitulado O Céu e o Inferno, ou o nome dele completo é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec vai explicar o funcionamento da justiça divina e vai responder a essas questões que são fundamentais para todos nós entendermos o que está acontecendo, por que está acontecendo e aonde está efetivamente a justiça divina. Então, vamos fazer um retrospecto. Primeiro, eu não sou da área jurídica, mas o bom e velho dicionário nos ajuda a definir as palavras. Então, a palavra justiça, ela é derivada do latim justitia, que significa direito, administração legal. Nós sabemos pela história que os romanos davam uma importância muito grande à justiça. Eles estabeleciam leis e estabeleciam critérios para julgar as pessoas que não cumpriam essas leis. Então, voltando à definição de justiça, essa palavra latina, por sua vez, é originária de justus, que significa, em português, justo, que tem origem na palavra jus, cujo significado é correto, lei. Então, quando a gente vai falar de justiça, estamos falando também de leis. E qual que é a relação entre a lei e a justiça? A lei é o que determina o que podemos ou não fazer e as punições para quem desobedece. Nós aqui no Brasil, e a humanidade toda, de um modo geral, entende muito bem o que é lei, e aqui no Brasil nós temos a fama justificável de não cumprir totalmente as leis. Inclusive, inventamos o famoso jeitinho, que é uma maneira de driblar as leis e as regras que são instituídas. E para que essas leis, essas regras são instituídas? Desde o início da civilização da humanidade, para estabelecer o melhor relacionamento entre as pessoas. Precisa existir regras, precisam existir leis que estabelecem o limite até onde cada um de nós podemos ir. Infelizmente, e essa é a realidade, somos imperfeitos. Então, infelizmente, a nossa sociedade, as nossas leis são imperfeitas. Por isso que elas são constantemente aprimoradas, constantemente modificadas, sempre no sentido de melhorar as relações entre as pessoas. Não é sempre que isso acontece, mas, na grande, imensa maioria dos casos, as mudanças da legislação buscam a melhoria das relações entre as pessoas, entre a relação entre as pessoas e o Estado
né? O Estado no sentido do governo, e a relação entre as empresas. Mas o principal é a nossa relação. Nós, como indivíduos, como seres humanos e cidadãos. No caso, eu falei o que a lei, né, ela determina o que podemos ou não fazer e as punições para quem não faz. E a justiça, ela tem a função de dar às pessoas o que lhe é de direito. Então, a justiça deve atuar, ou vai atuar, quando uma pessoa não está recebendo aquilo que é de direito. E aí vocês vão me perguntar, mas imenso número de pessoas aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, que é onde nós estamos e convivemos e participamos diuturnamente do que está acontecendo, pessoas que passam fome, que vivem abaixo da linha da pobreza. Aonde está a justiça? Porque o direito deles de viver, de ter uma condição melhor, é um direito assegurado pelo estatuto que foi estabelecido pela ONU. E é o mínimo direito de viver em condições razoáveis. Então, como eu disse no início, nós somos imperfeitos, e a nossa sociedade é imperfeita, e o nosso sistema de Estado, de governo, também é imperfeito. E o que nós podemos fazer, então, para melhorar? O que o Espiritismo nos fala a respeito disso? O Espiritismo vai tratar da lei divina, que é a lei que rege todo o nosso envolvimento como espíritos, não só aqui como encarnados, mas também na condição de desencarnados. A lei divina, ela estabelece todas as condições de como nós devemos agir e as consequências das nossas ações, se agirmos de acordo ou não com essas leis. Como entendemos Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e infinitamente justo e bom, vamos entender que as leis divinas são infinitamente justas e boas e são imutáveis, porque Deus também é imutável. Essas leis são perfeitas, diferente das nossas leis aqui do mundo material. E essas leis, acima de tudo, têm um sentido educativo e não punitivo. E aí entra um grande aspecto que o Espiritismo nos esclarece, nos traz, que é entendermos as leis divinas como educativas. Porque nós nos fixamos normalmente naquele conceito que nós trouxemos de lei. Vou repetir, a lei é o que determina o que podemos ou não fazer e as punições para quem desobedece. No caso das leis divinas, o conceito de lei pode ser amplificado, porque as leis divinas estabelecem que, se nós seguirmos as leis divinas, nós vamos ser beneficiados. Vejam que coisa maravilhosa. Nós recebemos um prêmio por cumprir as leis divinas. E no caso aqui das leis dos homens, nós recebemos a seguinte
informação. Você não faz mais que obrigação de cumprir as leis. Olhem que coisa interessante. As leis divinas, quando nós a cumprimos, nós recebemos recompensa. Em compensação, quando não cumprimos as leis divinas, o sentido de punição não é semelhante ao que nós temos aqui na lei dos homens. Porque a lei divina, ela tem o sentido de nos educar. Então, o que muitos entendem como punição, o Espiritismo nos esclarece, mesmo espíritas entendem como punição, e, inclusive, essa palavra é utilizada nos nossos livros, no Livro dos Espíritos, a palavra punição aparece, mas nós, estudando todo o arcabouço da doutrina espírita, podemos entender que, na realidade, não é uma punição como nós entendemos de punição, e sim oportunidades de refazermos, de corrigirmos, de alterarmos tudo aquilo que fizemos de errado. E Deus é um Pai de amor, que quer o nosso bem. Então, Ele nos oferece todas as oportunidades, todas as chances que forem necessárias para corrigirmos os nossos erros. Aquele sentido que vem de épocas anteriores, de que somos punidos eternamente, esse sentido foi utilizado pelas religiões e é utilizado por algumas delas até hoje, no sentido de trabalhar com o medo das pessoas. Então, eu deixo de fazer alguma coisa errada porque eu tenho medo da consequência. O Espiritismo trata disso de uma maneira oposta. Eu vou fazer a coisa correta porque isso vai me beneficiar e vai beneficiar a todos os outros que estão comigo. Somos passíveis de erro. Aí vamos utilizar a nossa razão, que é o fundamento básico para nos considerarmos espíritos em nível de humanidade. Entra aí o significado importantíssimo da razão, porque nós vamos entender, compreender todo esse mecanismo da justiça divina, trabalhando por nos aprimorar, trabalhando por agir da melhor maneira possível dentro das minhas forças. Mas, mesmo assim, em função do nosso estágio evolutivo, porque muitas pessoas acham que fomos criados todos num nível superior, e depois alguns tropeçam e caem. Na realidade, nós fomos criados todos iguais. Isso está lá no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Simples, sem experiência nenhuma. Ignorantes, sem conhecimento nenhum. E por isso passamos por várias e várias, inúmeras encarnações, reencarnações, para desenvolvermos todas as nossas potencialidades. Nesse processo, as nossas ações, muitas vezes, são determinadas muito mais pelo nosso instinto do que pela nossa razão, pela nossa inteligência. E muitas vezes o instinto provoca em nós atitudes contrárias às leis morais, às leis de Deus. Então,
O egoísmo, por exemplo, que Kardec coloca como uma das grandes chagas da humanidade, é uma característica do nosso estágio evolutivo de espíritos ainda no processo inicial da evolução. Por quê? Nosso instinto nos diz que devemos cuidar primeiro da gente. E depois aí a gente vai ver o que os outros vão receber da nossa vontade, se a gente quiser fazer. Mas não é isso que diz a lei divina, não é isso que diz o ensinamento, as leis de Deus. A lei de Deus, Jesus, num dos momentos mais importantes da sua passagem, resume toda a lei em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós já conhecemos a lei, só que na hora de aplicar, nós temos dificuldades ainda. Por quê? O egoísmo fala mais alto. Eu trato primeiro de mim, depois de mim e terceira vez de mim. Aí depois eu vou ver o que os outros querem. E aos poucos nós vamos aprendendo que não é dessa maneira que nós vamos conquistar a nossa evolução espiritual. Aos poucos nós vamos aprendendo através dessas leis que são educativas, que vêm através da nossa consciência, porque os espíritos dizem para Kardec, Kardec pergunta, onde estão escritas essas leis de Deus? E eles dizem, na consciência. Então, quem nos julga se estamos cumprindo ou não as leis divinas é a nossa consciência, não é Deus nem os juízes, espíritos superiores que nos julgam. Nós somos os nossos juízes. Nós é que determinamos se cumprimos ou não as leis. E se não cumprimos, Kardec, no livro O Céu Eterno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, peço licença. Ele vai nos trazer uma das mais belas páginas dos livros da codificação. No capítulo 7º do livro, ele vai tratar do Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal vai explicar como que funciona esse processo de acerto nosso com as leis divinas. E essa explicação que nós encontramos nesse livro é de uma clareza e de uma condição fantástica, porque abre o nosso entendimento a esse funcionamento da justiça divina. E aí nós começamos a entender o porquê de sofrimentos, o porquê de desencarnações, muitas vezes sem uma explicação, porque para todos nós seria que ocorresse o normal. A pessoa chega lá nos 90, 100 anos, aí já está na hora de desencarnar, né? Ninguém quer saber se a pessoa está bem, não está bem, tem que desencarnar lá com 100 anos. Muitos espíritas falam, né? Eu acredito na vida depois da morte, mas não estou com pressa nenhuma para conhecer como é que funciona o lado de lá, ao vivo, né? Porque a gente sabe que quando
a gente deita e dorme, nós vamos para o lado de lá. Só que a gente não fica lá, volta, né? Então, todos nós temos essa condição em que o instinto ainda fala mais alto, instinto de conservação, né? Então, esse tópico específico do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, intitulado O Código Penal da Vida Futura, Kardec nos explica como funciona a justiça divina. E eu peço licença para vocês para ler o tópico, para eu ser o mais verídico possível, para não falar de cabeça. No item 4º desse Código Penal da Vida Futura, Kardec diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprias, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas, mesmo aquela que nós achamos que não tem jeito, que nós queremos, agora estamos no processo de transição, né, do planeta, passando de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, muitos espíritas acham que o que vai acontecer é que os ruins aqui, os espíritos ainda atrasados aqui da Terra, vão ser tirados daqui e aqui só vão ficar os bons. E se a gente for analisar com muita propriedade e com isenção, se tirarem os ruins daqui, vai sobrar muito pouca gente aqui na Terra. Então, eu acredito, pelo que entendo de Jesus, de Deus, que eles vão esperar que grande parte de nós atinjamos um nível de evolução acima do que nós estamos. Porque não é o mundo que vira mundo de regeneração. Somos nós, espíritos, que aqui estamos, que vamos transformar esse mundo num mundo de regeneração. E Deus, ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Só que nós temos pressa que Deus mude as coisas por nós. E Deus está esperando que nós mudemos as coisas. Então, voltando aqui na nossa questão, capítulo 4º do Código Penal da Vida Futura, né? Toda alma tem possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprias. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Somos nós que construímos o nosso futuro. Às vezes, alguns companheiros costumam comentar com a gente: eu gostaria de saber o que eu fui na encarnação passada. Deve acontecer com vocês também. E eu costumo dizer o seguinte: você quer saber o que você foi na encarnação passada? Vê o que você é hoje. O que você é hoje não é muito diferente do que você foi. Analise você. Veja as suas virtudes e veja também os seus defeitos. Você vai saber o que você foi. Agora, o que as pessoas querem é saber se foi rei, rainha. Ninguém quer saber se foi lixeiro,
se foi coveiro, né? Isso ninguém quer saber. Só quer saber o que é isso aí, é o orgulho ainda falando mais alto. Porque não estão satisfeitos com o que eles são hoje. Então, quer saber o que foi antes, para tentar dar uma melhorada no seu orgulho, no seu amor próprio. Isso não resolve absolutamente nada, só piora. Então, e se você quer saber o que você vai ser amanhã, olha para você hoje. Você está se esforçando para melhorar? Você está se esforçando para corrigir aqueles pequenos defeitos? Porque os grandes defeitos, esse demora mais para corrigir. Mas e os pequenos? Porque nós não damos bola para pequeno defeito. E se você quer saber os seus pequenos defeitos, observa você na sua casa, no seu lar. Como você trata os seus filhos, a sua companheira ou seu companheiro. Como você trata os serviçais, os pequenos animais que tem na casa. E aí você tem uma boa ideia da tua condição e do que você vai ser na próxima encarnação. E a tua condição também no mundo dos espíritos, quando você desencarnar. A maioria dos espíritas quer ir para nosso lar, né? Eu não recomendo, porque nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro e a gente tem visto a quantidade de tiroteio que tem lá no Rio de Janeiro. Então, tem outras cidades espirituais aí que são mais aconselháveis, né? Mas precisa ver se nós temos o mérito de ir para lá. E esse mérito nós só adquirimos através do nosso esforço. É isso que explica a justiça, o Espiritismo nos explica que funciona a justiça divina. Nós vamos colher o que nós plantamos. Nós vamos estar ligados a tudo aquilo que nós fizemos. O Kardec encerra esse capítulo 7º dizendo: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. É assim que funciona a justiça divina. Nós vamos ser aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, porque entendemos, o Espiritismo nos explica, que o pensamento é uma força muito grande. E é uma força que age e atinge os nossos irmãos que convivem com a gente. Mas atinge muito mais a nós. E o Espiritismo nos explica também que nós vamos estar cercados de espíritos que pensam e agem da mesma maneira que nós agimos. Então, o indivíduo colérico, o indivíduo que não tem paciência, o indivíduo que trata todo mundo mal, que tipo de companhias espirituais acha que vai ter? Agora, o indivíduo que trata todo mundo bem, que tem paciência, que é amoroso, que se preocupa com as pessoas, que ajuda as pessoas, a companhia que ele vai ter é de espíritos que pensam dessa maneira e que agem dessa maneira. É fundamental que nós, espíritas, entendamos que os conselhos que damos para os outros deveríamos acolher nós primeiro. Porque quando estamos no centro espírita e vem uma pessoa para o atendimento fraterno, isso quando os centros estão abertos, né? Infelizmente, em função da pandemia, grande maioria dos centros permanecem fechados e com razão, porque devemos cuidar
da nossa saúde, que é importantíssima. Hoje, numa reunião, foi feito um comentário que trago a vocês, que existem espíritas que acreditam que, por serem espíritas e por estarem orando e ajudando as outras pessoas, estão imunes a esta doença, a este vírus. E para essas pessoas eu tenho uma resposta que eu acho excelente. Se espírito evoluído não pegasse vírus, Eurípides Barçanufo não teria desencarnado em 1918 na gripe espanhola. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Porque se Eurípides Barçanufo, sendo o espírito evoluído que ele era, que nós aqui, principalmente, da nossa região, conhecemos bem a história de Eurípides Barçanufo, um espírito evoluído, num nível muito superior ao nosso. Se ele desencarnou vítima de um vírus, imagine nós. Então, temos que tomar todos os cuidados, sim. E somos responsáveis por tudo o que fazemos. Então, todos nós estamos conscientes dessas informações que o Espiritismo nos traz e somos responsáveis pelas nossas ações. E quando orientamos, então, as pessoas que chegam ao centro espírita e nós falamos, pessoas estão perturbadas, então recomendamos o passe, né? Assistir palestra para mudar os conceitos, para conhecer, né? E falamos para a pessoa, olha, estude, mude o seu comportamento. Nós teríamos que falar isso para nós também. Será que nós falamos só as coisas da boca para fora? Ou será que nós estamos trabalhando para o nosso autoaperfeiçoamento? É isso que a justiça divina coloca para nós. E o último item que eu trago do nosso Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7º do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar no item 16º a maneira como funciona o processo nosso de acerto de contas com a justiça divina. Eu acredito que a grande maioria de vocês já conheça, mas sempre é bom a gente recordar. Diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Vamos entender isso, porque eu acho muito importante a gente entender esse aspecto. Já disse aqui que somos espíritos ainda no início do nosso processo evolutivo. Estamos ainda dando os primeiros passos. Estamos aprendendo, e já aprendemos muito.
mas cometemos erros, cometemos enganos. Isto é, agimos em desacordo com as leis divinas. E o julgamento desse processo, dessa ação em desacordo com as leis divinas, acontece na nossa consciência. Mas vocês vão dizer, tem muita gente que não tem consciência. Tem muita gente que pratica o mal e continua praticando e se sente bem praticando o mal. E eu vou concordar. Realmente tem. Então, como é que funciona essa lei divina? Vocês vão me perguntar. E eu vou responder. A lei divina, ela funciona para todos nós. Para os nossos cachorrinhos também, né? A lei divina funciona não diretamente. Por isso que quando falamos, quando estudamos a lei de liberdade e que dizemos que temos o livre-arbítrio, o livre-arbítrio significa que nós temos, nos é dado por Deus, essa possibilidade de agirmos como quisermos, na hora que quisermos, do jeito que quisermos. E também, se não quisermos agir, nós temos esse direito. Só que a lei de causa e efeito, que vem junto com a lei de liberdade, ou com a lei do livre-arbítrio, diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E se por acaso eu não agi e prejudiquei os outros, eu sou responsável. Mas muitos de nós não temos consciência dos nossos erros. E vamos demorar muito tempo para verificar que erramos. E desde o momento em que temos consciência do erro, temos consciência do erro, isto é, a nossa consciência traz para a nossa razão, olha, você errou. E aí nós precisamos, então, nos acertar com a justiça divina. E esse acerto não é imediato. A cobrança não vem imediata. A cobrança vem no momento em que já estamos prontos para corrigir aquele erro. Isso não quer dizer que a maioria de nós não erre de novo, porque nós erramos. Erramos e erramos e erramos. E Deus, nosso Pai, que é um Pai de amor, aí entra a bondade infinita, a misericórdia infinita, ele vai nos dar tantas oportunidades quanto forem necessárias para desenvolvermos o nosso aprendizado. E muitas vezes, a distribuição desse processo regenerativo, como ele diz aqui, né, que envolve arrependimento, expiação e reparação, não é feita nessa sequência. Porque para muitos de nós que ainda não desenvolvemos a consciência do nosso erro, a expiação pode vir antes. E é aí que nós questionamos a justiça divina. Por que eu estou passando por isso se eu sou tão bonzinho, nunca fiz nada para ninguém? Nessa encarnação e nas outras. E se eu repito muito erro, a consequência vem antes, eu vou sofrer. Eu vou sentir a dor do que eu estou provocando para aprender que aquilo machuca e eu não devo mais fazer aquilo. Quando eu tenho aí a consciência, vem o arrependimento.
E só arrependimento e expiação não basta. Precisa a reparação. E o que é a reparação? É eu demonstrar para a minha consciência, para a justiça divina, que aquele erro eu não vou cometer mais. Como é que eu demonstro isso? Através das minhas ações, colaborando com o próximo, colaborando com o ambiente em que eu vivo, colaborando com a humanidade, mas provando que aquele erro eu não vou cometer mais. E vejam como funciona a justiça divina. Eu posso ter errado 1000 vezes. A partir do instante em que eu me arrependi, expiei e reparei, aqueles 1000 débitos meus estão saldados com a justiça divina. Vejam que justiça misericordiosa, bondosa, que é a justiça divina. Como eu falei no início, a justiça divina, ela nos premia quando agimos de acordo com ela. E qual é o prêmio? Todo mundo deve estar perguntando, cadê o meu? Né? Eu acertei hoje um monte de coisa, onde é que está a minha parte? A tua parte está no teu bem-estar. Você se sente bem toda vez que você age de acordo com as leis divinas, você se sente bem. E não há nada que pague você se sentir bem. É a construção do que Jesus chamava o reino de Deus, ou reino dos céus, e que foi erroneamente interpretada o céu sendo um lugar que, quando eu fosse para aquele lugar, aí eu estaria bem. E até hoje, muita gente acha que é isso. Inclusive, entre nós espíritas, acham que só quando for para nosso lar, ou aceitando minha observação, indo para outra colônia espiritual, né, vai estar bem. Não. É o contrário. Eu só vou para a colônia espiritual quando eu estiver bem. E eu estar bem significa estar bem com a minha consciência. Isto é, agindo de acordo com as leis divinas. E esse é o processo de construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. É um processo construtivo. É um trabalho incessante, dia a dia, que cada um de nós temos que desenvolver. Estamos terminando o nosso tempo e eu gostaria de deixar para vocês, então, no término dessas nossas reflexões, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, porque a razão nos diz que tudo depende de nós. Nós não dependemos de absolutamente ninguém para atingirmos esses objetivos. Quando eu digo que não dependemos de ninguém, eu quero dizer que dependemos só da nossa vontade. Mas nós dependemos, sim, um dos outros. Porque esse processo de convivência uns com os outros é que vai nos permitir a nossa evolução, principalmente do ponto de vista moral. É nessa troca entre uns e outros, de sentimentos e emoções, que vamos
nos aprimorar, que vamos evoluir. E o caminho já foi traçado para nós há 2000 anos atrás. Jesus, o nosso mestre, nos preparou o caminho, facilitou o entendimento das leis. Como eu disse no início, ele concentrou todas as leis em duas, que no fim ele diz que é uma. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Perdoar infinitas vezes. Amar ao inimigo. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Orar pelos que nos perseguem. Fazer o bem constantemente a todos. Dominar as nossas más tendências. Nós é que determinamos isso. Então, cabe a cada um de nós estabelecer essas metas e aproveitar momentos como os que nós estamos passando. É um momento de pandemia em que nós estamos reclusos. É um momento para refletirmos, pensarmos nas nossas ações, não só o que nós fizemos, mas principalmente o que nós vamos fazer daqui para frente. E a nossa convivência no nosso lar, na nossa casa, com os nossos familiares mais próximos, porque eles são a melhor medida para a maneira como nós estamos agindo. Então, essa é a minha mensagem de otimismo. Vamos superar não só essa fase, como todas as outras que vierem. Estamos muito bem assistidos. Cada um de nós tem um espírito protetor que nos acompanha, que nos orienta. Cada um de nós optou por utilizar a doutrina espírita como ferramenta de autoaperfeiçoamento. Cada um de nós escolheu Jesus como mestre. Então, estamos todos muito bem assessorados. Basta seguirmos em frente. Agradeço muito a atenção de vocês, o carinho de todos os amigos aí de Bebedouro. Fiquem com o meu abraço fraterno virtual e que Deus continue a nos amparar, a nos dar grandes oportunidades de evolução. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Pascoal. O pessoal está agradecendo aqui no chat. E se alguém, antes da palestra, estava se sentindo injustiçado, acho que agora não se sente mais. Muito obrigado mesmo. São reflexões muito importantes que você trouxe para a gente nessa noite. Eu tenho certeza que contribuiu com todos nós, né? Os que estão aqui na sala e a maioria que assiste pelo Facebook, né? A gente fica muito grato mesmo pela sua disponibilidade em nos atender e em breve poderemos recebê-lo fisicamente, mas por enquanto, com todos os cuidados, é bom que a gente continue assim, né?
Eu queria que você fizesse uso da palavra novamente para se despedir do pessoal e já fizesse a nossa prece de encerramento. Pois não. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Fica aqui o nosso abraço. E encerrando, nós só podemos, todos unidos em nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida e por tudo que temos recebido. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos e pelo seu amor a toda a humanidade. Agradecemos também aos bons espíritos, nossos protetores, por tudo que eles têm feito por nós. E pedimos a eles que permaneçam conosco, nos protegendo, nos amparando, renovando as nossas energias físicas e espirituais, tão importantes para prosseguirmos firmes em nossas caminhadas. Pedimos ainda proteção aos nossos lares, aos nossos familiares e a todos os nossos irmãos em humanidade que estão sofrendo nesse momento, tanto física quanto psicológica, quanto espiritualmente, em função desta pandemia que atinge o nosso planeta. Assim, com Jesus em nossos corações, agradecidos mais uma vez a Deus, encerramos este momento de reflexão. Que assim seja. Olha, Pascoal, não sei se você conseguiu ver aqui no chat os inúmeros agradecimentos, né? Estou vendo sim, obrigado. Estão fazendo. Aqui a gente tem, importante esclarecer aqui, né? Nas lives entram 20, 30, 40 pessoas, mas na quarta-feira, por exemplo, o Vitor Gomes, que é o responsável aqui pela parte técnica, falou que nós tínhamos o alcance do Facebook de 2.000 pessoas, né? Então, veja como que isso é importante, né? Legal a gente tá aprendendo a usar essas ferramentas, né? Que depois acho que não vamos parar de usar, né? Não vamos apenas aprimorar. Está nos unindo mais, né? Está nos unindo mais. Sem dúvida. Olha, gostaria então, antes de encerrar, de anunciar que quem quiser ainda contribuir com as casas espíritas, né, que foi o objetivo da live musical da quarta-feira, pode ainda, o Vitor vai colocar daqui um pouquinho a conta, né, que a pessoa pode fazer a transferência, e nas próximas semanas, no domingo, às 19 horas, nos 4 domingos de setembro, nós teremos o Marco Antônio Maiuri Miranda, da cidade de São Paulo, o José Eurípides Garcia, da cidade de Carapava, Felipe Salomão, de Franca, e Eulália Bueno, de Santos. Ou seja, teremos 4 palestrantes muito bons, né? Não percam, como, aliás, todas as palestras foram muito boas, e a gente espera encontrar todos vocês novamente no próximo domingo. Uma semana abençoada para todos, boa noite, e tomara que em breve a gente possa fazer esse mesmo evento, mas nos abraçando fisicamente. Fiquem com Deus.